Muito bem, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos ao nosso Deus, agradecemos a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para ministrar a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor irá falar ao teu coração através do Espírito Santo. Nós estamos aqui apenas para pregar esta palavra, mas que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Nós somos cientes disso. Muitas vezes, o pregador, ele quer fazer uma obra que não pertence a ele. Mas a obra do pregador, a única coisa que ele deve fazer é pregar o Evangelho. E o convencimento fica com o Espírito Santo. Louvamos a Deus pela vida de todos os amados irmãos que já estão conosco. Que o Senhor continue abençoando. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Está conosco o pessoal da loja Lacrados. Deus abençoe vocês. Nós vamos... também está conosco nossa irmã Antônia Leal, Graça e Paz, Adriana Souza. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada pela audiência. Nós vamos continuar aqui a mensagem que iniciamos quinta-feira passada, somente a graça, baseado no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 a 10. Nós vamos estar terminando essa mensagem hoje com a graça e a ajuda do nosso Deus. Amém? Também está conosco Daiane Pinheiro, Deus abençoe. Também já mandamos um alô para o Mimi também, Deus abençoe essa família maravilhosa. Em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, nós vamos estar continuando essa ministração. Nós vamos rapidamente aqui apenas fazer aqui uma rápida reflexão, aonde nós paramos, e vamos dar continuidade a esta mensagem, tá certo? Você que acompanhou aí, tem acompanhado sempre o programa Voz Apostólica, nós iniciamos aqui falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, e hoje já estamos no quinto sola, que é sola gratia, ou somente a graça. Nós vamos estar encerrando esse último sola da Reforma Protestante. Também está conosco Edileuza Santos, vai aqui um abraço para Edileuza Santos, o Eduardo Ventura. Deus abençoe todo esse pessoal aí, essa família linda e maravilhosa. Nós vamos fazer a leitura em Efésios 2, do 1 ao 10, que diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, obedecendo ao comandante do poder do ar. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Versículo de número 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Versículo 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo de número 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus,
a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então nós vemos aqui nesses versículos, também está conosco Elaine Santos, Deus abençoe Elaine, Eduardo Ventura. Muito bem, Edileus, obrigada, viu? Que Deus continue abençoando também a vida de cada um de vocês. Então nós vemos aqui, somos salvos pela graça. Nós falamos aqui, a reforma protestante, ela foi conduzida, os reformadores, eles falaram em 5 solas, né, que foi a base da reforma protestante. Nós falamos já aqui, glória somente a Deus, somente a fé, somente Cristo, e falamos também somente a graça, que é esse que nós estamos terminando hoje. Então são 5 solas que nós falamos aqui, estamos encerrando essa parte dos 5 solas da reforma protestante, né? Então nós vemos aqui que as obras humanas se tornam totalmente inúteis quando realizadas com o propósito de alcançar a salvação. A salvação jamais se alcançará por méritos, ela é de graça e é presente de Deus. No tempo que antecedeu a reforma protestante do século XVI, a salvação era apresentada como um prêmio que poderia ser alcançado com muito esforço pessoal, inclusive o investimento financeiro, por meio da aquisição dos títulos de indulgência. Contra a venda de indulgência, Lutero apregoava suas teses. Então nós vemos aqui as pessoas que já assistiram os filmes de Martinho Lutero, pessoas que já leram documentários na internet, toda a história do monge Martinho Lutero está na internet, tem muitos livros, que ele foi um grande escritor, né? Mas nós vemos aqui que Martinho Lutero, ao ver o abuso, né, dessas coisas que já falamos aqui, venda de indulgências, títulos de aquisição de indulgências, muitas coisas que havia naquela época, Martinho Lutero viu que nas escrituras essas coisas não tinham base para que naquela época eles fizessem isso. Então ele começou a apregoar as suas teses, e uma delas que nós chamamos a atenção aqui na quarta-feira passada foi a tese de número 62, né? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, Martinho Lutero, ao estudar, né, eu já falei aqui desde o início que nós vamos pregando sobre os 5 solas da reforma protestante, as pessoas dizem, não, Lutero fez uma revolução, Lutero se levantou contra, Lutero foi um desordeiro, né? Muitas vezes as pessoas, por não entenderem, não lerem, não conhecem realmente a verdadeira história. Mas só o que aconteceu na vida de Lutero, é que eu falo aqui sempre, é que Lutero leu as Escrituras. Então, para que nós venhamos entender o que realmente a palavra de Deus quer dizer para nós, nós temos que estudar as Escrituras, temos que ler a palavra de Deus e pedir a orientação ao professor Espírito Santo. Então foi isso que Deus fez na vida de Lutero. Deus começou a abrir a sua mente e a mostrar a Lutero tudo o que havia errado e que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então, como eu sempre digo nas ministrações aqui, principalmente quando fala da reforma protestante, nós não estamos aqui para acusar a igreja, jamais. Não estamos aqui para nos levantar contra a Igreja Católica Romana, não é isso. Mas nós estamos aqui para falar o que aconteceu, o que fez com que Martinho Lutero fixasse as suas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, né? Então nós vemos aqui que Martinho Lutero, ele insistia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de apropriar-se da salvação. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências, como peregrinações, penitências, jejuns, o purgatório e a mariolatria da Igreja Católica. Então foi tudo isso que Martinho Lutero começou a olhar e ver que essas coisas não tinha base bíblica para isso. Então nós vemos que peregrinações, ele viu que realmente fazer peregrinações, penitências, jejuns, e nada disso pode trazer a salvação.
nem o purgatório pode purificar ninguém. Então, Martinho Lutero viu essas coisas e aí o Espírito Santo falou ao seu coração ao analisar as Escrituras. Então, de fato, o ensino bíblico acerca da salvação pela graça de Deus abalou o sistema religioso, que fazia da salvação um produto que devia ser adquirido com o esforço pessoal e o pagamento em dinheiro. Infelizmente, isso ainda hoje acontece. Mas o primeiro ponto da ministração diz o seguinte: a graça de Deus é a base da salvação. A palavra de Deus afirma explicitamente que a salvação do pecador é uma expressão da graça divina, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, e não depende das obras humanas. Então, nós falamos aqui, quinta-feira passada também, a respeito disso. Falamos que a salvação, ela depende unicamente de Deus. A salvação, ela vem do Senhor, como está lá em João 2, lá em Jonas 2 e versículo 9, se eu não estou enganada agora, mas fala sobre isso, que a salvação, ela vem do Senhor. Então, nós vemos que esses méritos humanos que as pessoas falam a respeito deles. As pessoas muitas vezes acham que são merecedoras da salvação. Eu mereço ser salva porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que vivo na minha casa, não procuro confusão com os meus vizinhos. Eu sou uma pessoa que não me importo com a vida de ninguém. Então, porque eu sou boa, faço caridade, então eu mereço a salvação. E isso é um engano das pessoas. Ninguém merece a salvação. A salvação foi um presente dado por Deus. Nós vemos que no versículo de Efésios, capítulo de número 2, e o versículo da leitura que nós lemos, a partir do versículo de número 8, diz que pela graça, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Nós queremos mais uma vez explicar esse versículo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. O que é isso, ser salvo pela graça? Por meio da fé. Nós falamos aqui no somente a fé, no Sola Fide, que a salvação somente pela graça, mediante a fé. Então nós vemos aqui que essa fé para crer em Cristo como Salvador, essa fé é um dom dado por Deus. É um presente de Deus para o homem. Deus, ele abre o coração endurecido de alguém. Deus coloca a fé para crer em Cristo, e aí aquela pessoa, ela crê no Senhor, porque ela recebeu essa fé. Por isso que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Olha que coisa maravilhosa. A fé para a salvação não vem do ser humano. A fé para crer em Cristo, para ser salvo, ela não vem de mim, ela não vem de você. Por isso que somente a fé. Também está conosco Silenice Ferreira. Boa noite, manda um oi para os tabirenses. Muito bem, todo o pessoal aí de Tabira, Deus abençoe a todos. Então nós vemos aqui que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Se a palavra de Deus está dizendo que essa fé para a salvação, ela não vem de nós, porque ela não vem de nós. Ela vem de Deus. É um presente dado pelo Senhor. Por isso que não costumamos estar apelando para as pessoas a aceitarem a Cristo. Por isso que nós não temos esse costume de insistir para que as pessoas vá até a Jesus, forçar. Não, venha para Cristo, aceite Jesus como teu Salvador, porque nós sabemos que não é o homem que aceita Jesus, mas é Jesus quem aceita o homem conforme ele queira fazer, conforme ele queira presentear esse homem com o dom da fé para a salvação.
Nós vemos que as pessoas, toda pessoa que você chegar perto dela, você pergunta, você tem fé? Sim, eu tenho fé. Eu creio em alguma coisa. E outros dizem, não, eu creio em Deus. Eu creio no poder de Deus, porque Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar a pessoa. Mas essa fé aqui, ela é um presente de Deus. Não se trata da fé comum que todo ser humano, alguns podem ter em Deus e outros em alguma coisa. Mas essa fé aqui, ela é um presente de Deus. Amém? Também está conosco nosso querido amigo missionário Veronilton Paz. Deus abençoe. Carlos Macena, Sônia Conceição, Edileuza Santos, Eduardo Ventura, Silenice Ferreira de Itabira. Deus abençoe todos vocês e obrigada pela audiência. Então nós vamos continuando aqui para nós já entrarmos na segunda parte da mensagem. Então nós vemos que a graça de Deus é a base da salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 9, diz o seguinte: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Aqui em Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo argumenta o seguinte: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo fala. Se é pela graça, já não é pelas obras. Então está descartado a questão de alguém dizer, não, eu posso fazer algo para ter a salvação. Eu posso ser muito boa, fazer caridades, porque eu vou obter a minha salvação através da caridade que eu faço, através de ajudar alguém. Então eu vou alcançar a minha vida eterna pelas minhas obras. E nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele argumenta e diz que é pela graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Está vendo aí o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 6? Sempre existiu na mente humana a ideia de que a salvação é uma conquista que se dá pelo esforço próprio. Nós vemos que sempre as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não costumam ler as Escrituras, e elas sempre acham que a salvação é uma conquista pelo esforço, porque ela se esforça, porque ela merece, né? Tem esse mito na mente das pessoas. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, em Romanos 11, 6, ele diz que não é pelas obras, né? Muitos julgam que merecem ser salvos em virtude das coisas erradas que evitam de fazer e das coisas boas que fazem. E aqui, quinta-feira passada, eu frisei, dei o exemplo aqui, até de pessoas no meio cristão. Pessoas que se dizem cristão, não, eu estou salvo porque eu já deixei a minha vida de pecado. Eu estou salvo porque eu não bebo mais, porque eu não fumo mais, porque eu abandonei o vício, por isso eu sou salvo. Eu sou salvo porque antes a minha vida era uma vida depravada e hoje eu já não ando mais no pecado, hoje eu já não frequento mais os bailes, hoje eu já não me prostituo mais, já não bebo mais, já não uso mais droga, então por isso eu sou salvo. Apenas porque eu frequento um ambiente religioso e eu tenho direito à salvação porque eu deixei de fazer as coisas erradas. E isso é um equívoco muito grande. Se nós colocarmos isso na nossa mente, nós vamos a cada dia mais enganarmos a nós mesmos. Então nós vemos aqui que a salvação não é por isso, por apenas abandonar práticas que nós fazíamos erradas. E não é também por apenas fazer boas obras. Então nós vemos que aqui em Romanos 2:8 diz que nós somos salvos
pela graça de Deus. Somos salvos porque Deus olhou para nós, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Por isso nós somos salvos. Não porque nós merecíamos alguma coisa. Não porque nós merecíamos ou tínhamos direito de ter a vida eterna. Não. Nenhum homem é merecedor dessa infinita misericórdia de Deus. Mas é o Senhor que nos dá o dom da fé para crermos em Cristo como nosso Salvador. E aí nós vemos aqui que muitos julgam que merecem ser salvos em virtude das coisas erradas que evitam de fazer e das coisas boas que fazem. Mas, à luz da Bíblia, é impossível o homem fazer por merecer sua justificação. Quando nós lemos nas Escrituras em Gálatas 5:4, nós vemos que é impossível algum homem fazer por merecer a justificação. Algum homem fazer por merecer a salvação. Gálatas 5:4 diz o seguinte: pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha que versículo maravilhoso. Muitas vezes as pessoas, por não lerem e analisarem as Escrituras, tomam esse versículo por parte para crer que aqui há uma queda, uma perda de salvação. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele não está se referindo a isso. Ele está falando aqui, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Esse versículo não está dizendo que alguém que está salvo, que creu em Cristo, recebeu o dom da fé para a salvação, não quer dizer que aquela pessoa ela caiu e ela perdeu a salvação. Não é esse. Não é esse o objetivo do apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo aqueles que procuram se justificar pelo cumprimento da lei. Aqueles que dizem que cumprem a lei. Eles já foram separados de Cristo e já estão longe da graça. Nós vemos aqui que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo ensina nesse versículo. O ensino bíblico de que a justificação é obra da graça de Deus é apresentada de forma explícita em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Vamos ver o que diz esse texto. Nesse texto, o apóstolo Paulo afirma que somos salvos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que nós fomos chamados para a salvação conforme a própria determinação de Deus e graça. Não é porque nós queremos ser salvos, não é porque nós escolhemos a salvação, mas é porque Deus determinou desde os tempos eternos. Está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 9, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 e 10. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo ensina aqui. Nós somos salvos pela determinação de Deus e graça. Então não temos com o que nos orgulhar. E eu falava aqui que nós não temos, porque nós vemos em Efésios que o próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos orgulhar por ter a salvação, porque ela é um presente dado por Deus. Não é
Nós vemos aí, como eu falei aqui, e torno a repetir mais uma vez, que as pessoas, muitas vezes, as pessoas que se dizem evangélicas, que são cristãs, elas se orgulham por ser salvas. Olha para aquelas pessoas que estão aí no mundo caído, no pecado, né, que estão no mundo das drogas, da prostituição, aqueles que andam no vício da embriaguez, olham para essas pessoas e se julgam e se acham melhores do que elas. E eu sempre tenho frisado aqui que a salvação não é para que nós venhamos olhar outras pessoas que estão no pecado, caídas, e nós venhamos nos orgulhar por sermos salvos. Nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus não nos dá base para isso. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos orgulhar de ter a salvação. Porque não é nossa. É um presente dado por Deus, né? Também está conosco aqui, deixa eu ver, quem mais? Josimere Batista, pastor Arlênio, lá de BH. Boa noite, pastor Veronilton. Almair também está conosco. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Então nós vemos que a salvação não é motivo de se orgulhar. Eu vejo alguém que está no vício, embriagado, no vício das drogas. Eu sou melhor do que essa pessoa, eu sou mais bonzinho, porque eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu sou melhor do que essa pessoa. Não! A palavra de Deus diz que nós não devemos nos orgulhar, mas devemos agradecer a Deus e glorificar ao Senhor todos os dias pela sua salvação. No ponto 2, aonde nós ficamos aqui na quinta-feira passada, diz o seguinte: o impacto da graça divina na vida do pecador. Então nós vemos que a graça de Deus, ela causa um impacto especial na vida do pecador. Antes da reforma, prevaleceu uma religião que ameaçava, manipulava e condenava as pessoas. A igreja exigia sacrifício e promovia a cegueira espiritual. Porém, a reforma promoveu a redescoberta do caminho da graça, o caminho aberto por Cristo. Então, nós vemos aqui que o impacto da graça de Deus, há um impacto na vida do pecador quando a graça de Deus o alcança. Então, nós vemos em Gálatas 1:15 que quando a graça de Deus ela vem à vida do pecador, a graça nos chama. Gálatas 1 e versículo 15, que diz o seguinte: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Olha o que o apóstolo diz aqui em Gálatas. Contudo, antes de eu nascer, nós vemos que a graça, ela causa o impacto de chamar o pecador ao arrependimento. A graça, quando ela toca na vida do pecador, quando Deus escolhe a pessoa, causa isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Então nós vemos que a obra da salvação pertence a Deus. Está aqui em Gálatas 1:15. E nós vemos que primeiro impacto que causa na vida do pecador, a graça chama o pecador. Segundo impacto, a graça nos regenera, causa transformação na nossa vida. Primeiro a graça chama, depois a graça nos regenera, nos transforma. Tito 3 e versículo 5. Olha o que diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então nós vemos que a graça chama o pecador, Gálatas 1:15. Depois a graça regenera esse pecador, Tito 3:5. O que é isso, regenera? Transforma aquele pecador, dá um novo nascimento. Nós vemos que o versículo 3 de
Tito e versículo 5, capítulo 3 e versículo 5, diz que ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da misericórdia de Deus. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo. Então, se alguém se diz cristão, se ele foi realmente alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus o chamou. E a graça de Deus também o regenera. O que é isso? Há um novo nascimento. Há uma nova pessoa, um novo homem transformado pelo poder da graça regeneradora de Deus. Nós vemos que há esse processo na salvação. Muitas vezes as pessoas julga a questão a respeito da eleição incondicional de Deus, nos julga a respeito da predestinação que nós pregamos, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá base bíblica para isso. A palavra de Deus diz que a graça chama o pecador. A palavra de Deus também nos diz que a graça regenera. Então, se alguém é aquela pessoa que anda, nós podemos falar isso para que você, meu prezado ouvinte, possa entender. Que é importante que você venha entender. Porque nós devemos começar primeiro pela nossa casa, como nós sempre falamos aqui. Então nós vemos que aquela pessoa que não se firma na igreja, aquela pessoa que ora está na igreja, ora está no mundo pegando, mas a predestinação é que a pessoa pode ficar de qualquer maneira e depois ela volta para a igreja. Não é isso. Nós ensinamos aqui que a graça de Deus chama, a graça de Deus transforma a pessoa, certo? E também a graça de Deus justifica. Chama, regenera e justifica. E você vai ver no finalzinho dessa mensagem, nós vamos explicar todo esse processo para que você venha entender. Então, a graça de Deus chama, regenera, e agora com base em Romanos 13:24, a graça de Deus nos justifica. Diz o seguinte: mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então a graça nos justifica, nos declara justos, mas é por meio de Cristo, não por méritos nossos. E a graça de Deus também nos santifica. Olha aí que coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 13, versículo do 20 ao 21, que diz o seguinte: e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Versículo 21. Os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Até o processo de santificação é Deus quem faz na nossa vida. Olha bem, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha que coisa maravilhosa. O escritor de Hebreus diz que o Senhor, através da sua graça, ele nos capacita em tudo que nós precisamos fazer, que é do agrado de Deus, que é da vontade de Deus. E que ele produza, que Deus produza em nós, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. Então o processo da santificação, ela é todinho de Deus. É Deus quem nos santifica através da sua graça. E aí 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, olha ainda o que causa a graça de Deus para a santificação do homem. Diz assim: Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Olha que versículo maravilhoso. Deus, em toda a sua graça, nos chamou para participarmos da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. E aí esse versículo diz que é ele quem nos sustenta.
é Ele quem nos fortalece. Se a nossa vida realmente, se nós formos chamados por Cristo, escolhidos por Ele, é Ele quem nos faz perseverar até o fim. É Ele quem nos sustenta nos seus caminhos. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos coloca sobre um firme alicerce. Por isso que nós não cremos em perda de salvação, porque aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi escolhido por Deus, ele o guarda, ele o firma, ele o fortalece, ele transforma a sua vida. Primeiro começa os processos aqui que a graça de Deus causa na vida de alguém, nós falamos aqui. Primeiro a graça chama, depois regenera o homem, depois a graça também, ela justifica. E a graça nos santifica. Nós falamos aqui. E a graça nos preserva. É o que nós vamos falar agora. Então, a graça de Deus, ela nos sustenta, ela nos fortalece e nos colocará sobre um firme alicerce. Agora, a graça de Deus nos preserva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Olha o que diz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Olha só a questão de nós lermos o versículo. As pessoas muitas vezes leem e saem atropelando a leitura e querem dizer o que bem entenderem naquele momento. Mas olha o que o versículo diz, lendo com atenção. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz, por sua grande misericórdia, vírgula, Ele nos fez nascer de novo. Então, o novo nascimento não sou eu que produzo em mim mesma, mas o novo nascimento é Deus quem produz em nós através da sua graça preservadora. Olha o que diz. Nascer de novo. E aí, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma viva esperança. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz ainda. No versículo de número 4. E uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então, meu prezado irmão, infelizmente, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você crê que hoje você está salvo e amanhã não, infelizmente você precisa rever os seus conceitos, começar a orar, pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia, que a graça de Deus venha alcançar você. Mas se você crê que hoje você está salvo e amanhã não, você precisa ler mais as Escrituras e pedir a iluminação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é clara em dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo do 3 ao 5, que a graça de Deus nos preserva. Se a graça de Deus nos preserva, nós não vamos cair, nós não vamos perder a nossa salvação. A nossa salvação, a nossa segurança, ela está em Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos segura, é Deus quem nos fortalece, né? Também está conosco aqui nosso querido pastor Gleiton Oliveira, né? Deus abençoe sua vida, querido pastor Gleiton, toda a sua casa, a sua família. Também o nosso irmão Francisco Rafael, Jorginho, né? Andresa Bezerra Pereira, né? Eduardo Ventura, Almair também está conosco, Josimere, Arlênio Andrade, o pastor Arlênio Andrade, lá de BH. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos e obrigada pela audiência. E aí nós vamos rapidamente aqui que nós queremos encerrar essa mensagem hoje com a graça de Deus. Aí o versículo 4 diz uma herança imperecível. Vamos para o versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Olha a garantia que a palavra de Deus nos dá, que é Deus quem nos preserva.
É Deus quem nos segura com suas mãos poderosas. É Deus que nos firma no seu caminho. Então, somente por meio da graça gratuita e soberana de Deus, podemos ter um relacionamento salvífico com Ele. Somente por meio dessa graça gratuita e soberana de Deus, nós temos um relacionamento salvífico com Deus. E agora nós vamos falar, por meio da graça, somos chamados à conversão. Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, foi a leitura principal. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então nós vemos aqui também que o texto de Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, é somente leitura. Quando nós lemos com calma, com paciência, nós começamos a entender, pedindo ao professor Espírito Santo que nos oriente. Então nós vemos aqui do 8 ao 10, do versículo 8 ao 10 do capítulo 2 de Efésios, foi aonde nós lemos. Então nós vemos que por meio da graça nós somos chamados à conversão. E também a graça, ela nos conduz à santidade. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aqui na segunda carta de Pedro. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui. Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, A graça, ela nos conduz à santidade. A graça também nos conduz a servir a Deus. Filipenses 3, versículo 12, e depois 1 de Pedro 4 e 10. Filipenses 3 e 12 diz: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, que é um processo à salvação, Aí, 1 de Pedro 4 e 10, ele diz o seguinte: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Agora também, a graça nos conduz a sofrer. Esse é um ponto que as pessoas não querem nem falar, que a graça de Deus nos conduz ao sofrimento. Mas vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Olha o que o apóstolo Paulo estava ensinando aos seus seguidores. Nós vemos aqui que ele diz que nós somos sobrecarregados de aflições, mas isso acontece para o nosso encorajamento e a salvação de vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos ali de Coríntios que as aflições viriam sim. Mesmo depois que nós somos chamados por Cristo, somos salvos, as aflições vêm. Há momentos que somos sobrecarregados de aflições, assim como o apóstolo Paulo foi. E ele diz, olha, eu estou passando por tudo isso, mas como estou passando por isso, é para que eu venha encorajar vocês, para que o meu sofrimento venha servir de exemplo para vocês. E aqui diz ainda no versículo 7, olha o que ele diz. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Aí o versículo 8 diz, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia.
fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Olha o que o apóstolo Paulo passou. Ele disse que ao chegar na província da Ásia, os irmãos que acompanharam ele nas suas viagens, foram esmagados e oprimidos. E o apóstolo Paulo achava e pensava que não tinha capacidade de suportar tamanha aflição. E aí ele diz, e pensamos que não íamos sobreviver. Então a graça de Deus nos ajuda a suportar o sofrimento. A graça de Deus nos ajuda a suportar as aflições que nos sobrecarregam. As tribulações da nossa vida que nós venhamos passar, a graça de Deus nos ajuda a suportar todo esse sofrimento. E o apóstolo Paulo foi um deles. Um dos apóstolos que tem mais cartas escritas nas Escrituras, né, na palavra de Deus. Hoje a igreja se baseia nos ensinamentos de Paulo para a doutrinação da sua igreja. Né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele disse que passou por muitas aflições e chegou o momento que ele achava que não ia sobreviver. Mas aí a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo como nos alcança e nos preserva e nos guarda para o dia da nossa redenção, né? A graça de Deus é o que nos faz nascer para uma nova vida. A graça de Deus é quem nos sustenta no dia a dia e nos preservará até a manifestação da glória de Deus. Nisso nós cremos. Que a graça de Deus, ela nos preservará até a manifestação da glória de Deus, né? Pois como afirmou o apóstolo Paulo aos Filipenses, um versículo importantíssimo aqui de Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos ler aqui na NVT. Olha o que diz na Nova Versão Transformadora, Filipenses 1:6. Nós lemos primeiro esse versículo na Almeida Revista e Corrigida, mas nós vamos ver na NVT. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, se Cristo te chamou para a salvação, ele vai completar essa obra. Pode crer que até o dia que o Senhor Jesus voltar, você estará seguro pelo Mestre, né? Fomos salvos pela graça e vivemos pela graça. O profeta Isaías descreve a miserável condição do pecador, bem como a obra graciosa de Deus que o transforma em um vaso novo. Está em Isaías 64, do 6 ao 8. Não vou ler esse versículo porque as horas já estão indo embora. Terceiro ponto e último para terminarmos. As evidências da graça divina na vida do salvo. Após afirmar que a salvação é pela graça mediante a fé, Paulo conclui dizendo que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Então, se alguém é salvo, escolhido por Deus, foi chamado pela graça divina, essa pessoa, a evidência da graça divina na vida do salvo é que ele vai dar bons frutos, é que ele vai praticar boas obras. Somente isso é fácil de entender a palavra de Deus. Apenas ao ler as Escrituras podemos compreender isso. Que se alguém, ele é salvo, foi escolhido por Deus, foi chamado pela graça salvadora, então essa pessoa, ela vai dar bons frutos, ela vai praticar as boas obras. As boas obras, frutos bons, são consequências de uma pessoa que foi salva, chamada pela graça de Deus e escolhida por Deus. Pronto, só isso. Muito fácil de nós entendermos. 2, 11 a 14 para encerrarmos. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria
sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos a esperançosamente o dia que será revelado a glória do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala de uma forma muito enfática sobre as evidências da graça na vida do pecador redimido. A graça transforma o coração do crente, o dispõe a buscar a santificação, também o motiva ao serviço cristão por meio das boas obras, mantendo nele a bendita esperança quanto à manifestação da glória de Cristo. É esse o resultado inevitável na vida daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. A ideia de que a graça pode levar ao comodismo e ao relaxamento na vida cristã é combatida pelo apóstolo Paulo em Romanos 6, 1 e 2, que diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça divina opera de maneira poderosa na vida do pecador, levando ao rompimento com a vida pecaminosa. Então, por isso que aquelas pessoas que foram salvos por Cristo, apenas boas obras, frutos, afastamento da vida de pecado, há um rompimento, porque ela foi escolhida e chamada pela graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Luz iria à cruz.
bem, né? Graças a Deus ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus com a pastora Elisângela, né? Somente a graça, né? Pela graça nós somos salvos. Graças a Deus por isso. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos otorgado nessa noite tão maravilhosa. Agradeço a Deus pela vida de todos os ouvintes que nos ouviram. E na próxima semana nós vamos estar aqui novamente com mais uma edição do programa A Voz Apostólica, se assim o Senhor nos permitir, pela graça do Senhor. Deus abençoe aí. Edivaldo Alves esteve conosco, né? Pastor Gleito Oliveira, todos que estiveram conosco aí pelo Facebook Live, né? Também Drica, né? Está conosco. Drica Arthur também está conosco. Todos os irmãos que nos ouviram pelo Facebook, pela Rádio Imprensa FM. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Um abraço. Deus abençoe.